Graça e paz, amadas e amados, sejam todos muito bem-vindas a mais um clamor. E hoje nós estamos no terceiro dia desse clamor, 12 dias de clamor para 12 dias de vitória. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará. E estamos nesse terceiro dia, e esse terceiro dia consagrando o mês de março. E no mês de março nós iremos clamar pela justiça de Deus. Cada dia nós estamos consagrando o mês e declarando palavras proféticas. E nesse mês de março nós iremos consagrar esse mês também declarando no poder que há no nome de Jesus a respeito de todo o nosso mês de março, mas também profetizando que aquilo que será liberado para o nosso mês de março irá reverberar para todo o nosso ano. Amém? Antes de nós iniciarmos esse clamor, você que está aqui comigo, já convida o Espírito Santo de Deus. Diz assim, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha mente. Seja bem-vindo sobre esta live. Seja bem-vindo sobre a minha casa. Seja bem-vindo sobre todos aqueles que essa live alcançar. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Salmos, capítulo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Eu quero orar pela tua vida. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Nós declaramos em nome de Jesus que a tua justiça ela é real sobre as nossas vidas. Senhor, ensina-nos a andar na tua dependência. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a fixar os nossos olhos em ti. Ensina-nos, Espírito Santo, a depender completamente de ti, Paizinho. Consagramos a ti o nosso mês, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e tudo aquilo que leva o nosso nome. Pai, aonde teve uma pessoa que sofreu injustiça, aonde teve levantes mentirosos, aonde teve calúnia, defamação, Pai, entra com a tua justiça. Nós declaramos que nós teremos a estrutura do alto. Nós declaramos que nós não iremos nos mover por emoções, não iremos dar resposta a ninguém, mas que a tua justiça ela será feita, porque nós somos teus filhos, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso justificador, o Senhor é quem peleja por nós, o Senhor é quem guerreia por nós, e nós cremos em nome de Jesus que a tua justiça ela é real sobre as nossas vidas. Ensina-nos, Paizinho, a andar na tua dependência. Ensina-nos, Senhor, a ser lançado, a descansar na tua presença, Senhor. Arranca do nosso coração toda mágoa, toda tristeza, todo ódio, tudo aquilo que de alguma forma manifesta em nós para agirmos, meu Pai, mediante a mesma moeda do qual agiram conosco. Senhor, blinda o nosso coração, blinda a nossa mente. Nós somos filhos e filhas tuas. Nós entregamos os nossos passos, o nosso falar, a nossa mente, o nosso agir, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Nesse nosso terceiro dia, nós iremos clamar pela justiça de Deus. Muitas vezes nós enfrentamos situações de injustiça em nossas vidas, até mesmo, por que não dizer, na própria família, no nosso trabalho, no lugar que deveria ser um lugar de proteção, um lugar de cuidado, que são as igrejas. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é justo. E hoje clamaremos para que Deus faça a intervenção direta em situações de opressão,
em situações de calúnia, em situações mentirosas, em situações que houve adversidades, palavras contrárias, portas que foram trancadas para que você não acessasse, mentiras que foi contada ao teu respeito e foi de alguma forma interrompido uma amizade. Eu declaro que o Senhor está trazendo justiça nas portas. Resposta do céu, não é resposta que você vai dar a ninguém. Resposta do alto sendo manifestada sobre a tua vida. Então, vamos esquecer a nossa justiça. Eu sei que não é fácil, mas vamos esquecer a justiça humana, a justiça limitada, a justiça que muitas vezes erra, é falha. E vamos colocar as nossas causas nas mãos daquele que pode fazer, porque ele é o justo juiz. Amém? Posso te pedir algo? Você pode compartilhar essa live com alguém em nome de Jesus? Eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Quantas vezes, se a gente tivesse uma palavra antecipada, a gente não falaria algumas coisas, a gente não tomaria algumas decisões. Então, seja você boca de Deus na vida de alguém. Amém? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20, do 20 ao 40, o texto vai relatar o confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Talvez você conhece já essa palavra muito conhecida. E houve um confronto lá no Monte Carmelo. E foi ali um momento poderoso, onde a justiça de Deus ela foi manifestada. Israel estava dividido por causa da idolatria promovido pelo rei Acabe e pela sua esposa Jezabel. E ali haviam introduzido falsos deuses no meio do povo de Deus. E Elias, como profeta do Senhor, ele foi levantado para confrontar aquela situação e trazer literalmente a intervenção divina, mostrando àquele povo quem era o verdadeiro Deus. E o profeta Elias, ele propôs ali um desafio, que eles construíssem 2 altares, um para Deus e outro para Baal. O verdadeiro Deus iria responder com fogo sobre o altar. Perdão. Ele chamou para que todos se reunissem e o Deus que respondesse com fogo, aquele seria o verdadeiro Deus. Ele clamou ao Senhor pela manifestação da justiça. E enquanto os profetas de Baal clamavam e não tinha resposta, o Senhor literalmente respondeu ao profeta mandando fogo do céu. E sabe o que eu acho lindo? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37 diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, sabe qual foi o resultado? O resultado foi o fogo do céu. Ele consumiu o altar construído por Elias.
provando a todos aquelas pessoas que o nosso Deus é o único, verdadeiro Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Elias, ele clamou e a justiça de Deus foi manifestada. Elias enfrentou a opressão, enfrentou a idolatria, mas ele não retrocedeu, ele não perdeu a sua fé. Elias, ele orou. Veja que aqui tem alguns pontos específicos que atraiu o favor de Deus. E eu creio, amados, que quando nós estamos alinhados com o céu, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor, ele responde a nossa oração. O Senhor, ele manifesta a tua glória, para que todos saibam que ele é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse problema, essas afrontas, essas calúnias, essas perseguições, não está se levantando contra você. Eu creio que está se levantando contra o próprio Deus. E ai daquele que se levanta contra Deus. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Ah, Renata, isso aí você está falando é o quê? É para as pessoas ter medo? Não. É para que as pessoas saibam que você não adora a Deus de Baal. Estão pensando o quê? Que você é projeto falido? Estão pensando em quê? Que vão viver uma vida inteira rindo de você? Estão pensando o quê? Que você está orando e que nada está acontecendo no mundo espiritual? Estão pensando o quê? Que você está brincando de ser verdadeiramente adorador, adoradora? Estão pensando em quê? Que você é órfão, que você é bastardo? Eu venho nesta noite te dizer que você é filho de promessa, que você é lavado, remido e que Deus, ele está interferindo ao teu favor. Não, você não está entendendo. A tua oração, ela não chegou no teto e voltou. A sua oração entrou no trono como cheiro suave dos céus. E o Senhor, ele está derramando os fogo. O que é isso, Renata? Eu vou traduzir para você para que você entenda. Deus está te dizendo que ele está selando a aliança que ele tem contigo, para que aqueles que riram e zombavam vejam a glória de Deus sendo manifestado sobre a tua vida. Aleluia! Se você tem lutado, amados, contra situações de injustiça, se você está desacreditado, se por algum momento da sua vida bate em você uma incredulidade, oh, meu filho, minha filha, confie na justiça de Deus. Que Deus, eu consigo imaginar o Senhor do seu trono, sabe? E quando você está desesperado, você está preocupado. Ai, agora acho que não vai acontecer porque chegou no ouvido de alguém que falou e trancou as portas. Ei! Você acredita, você tem fé para tomar posse dessa palavra? Que os teus inimigos, caluniadores e invejosos, ele trabalha ao teu favor? Porque eu creio. Ei! Eu sempre falo para vocês que Satanás, ele tem uma linha. É até aqui, ponto. Daqui para frente quem cuida sou eu. Deus, ele cuida de você na totalidade, mas o que eu estou querendo te dizer, que às vezes, por mais que você olhe e fale assim, o inferno inteiro se levantou contra a minha vida, mas ele não vai te destruir. Sabe por quê? Porque existe um limite. Ele trabalha até no momento que é um processo e uma preparação para que você possa adentrar em um tempo novo por Deus. Confie na justiça do Senhor. Confie na justiça de Deus. Amém? Eu quero ler os Salmos 91 e antes de me ler os Salmos 91, amados, eu quero falar para vocês a respeito de um livro que esse livro você precisa ter nesse ano 2026. Sabe, a humanidade, ela perece por quê? Por quê? Por falta de conhecimento. E nesse livro eu ensino você a profetizar todos os dias. Nós temos uma declaração profética sobre a tua vida. Você pode declarar aqui nos comentários, o milagre sou eu.
Isso, não fica com medo de fazer isso, não é sobre ser orgulhoso, orgulhosa. É sobre reconhecer quem foi que te chamou, quem te convocou, quem te ungiu, quem te escolheu. Então eu convido vocês, deixa eu ver, amanhã, o combo de 30%, ele está esgotando. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo, eu adquiria o seu, nós entregamos em todo lugar. E deixa eu te dizer, se você entra nesse link, vai te dar diversas opções, várias formas de ser entregue, com vários benefícios e muito desconto em todo o Brasil. E um detalhe muito importante, se você é da região de Recife, se você é de lá, do lado de Barreiros, Japaratinga, Alagoas, você pode também retirar com uma das nossas embaixadoras. E aí você já não tem custo de frete. Então não perde essa oportunidade. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Eu tenho outros livros, mas hoje eu quero falar desse livro porque nós já estamos aqui, né, no dia 4, então não perde tempo, já vai lá, já confere as palavras proféticas, né? Esse livro Voando como Águia. Deus vai te dar visão de águia, Deus vai te dar estrutura e força para que você dê voos altos. E eu profetizo no ano de 2026, o ano da expansão, que Deus fará coisas na tua vida que você nunca sonhou viver. Nossa, passou uma coisa aqui na minha mente. Não, querido, não, querida. Não foi uma coisa na sua mente. Foi o próprio Deus instalando sonhos e projetos dele sobre a sua vida. Amém? Então, eu quero te convidar aqui, já deixa aqui a tua curtida. Amém? Compartilha com essa pessoa querida. E enquanto que eu leio os Salmos, o Salmo 91, eu já quero te pedir, né? Deixe sua curtida e compartilha com mais alguém. Vamos ler aqui o Salmo 91, esse Salmos de poder, um Salmos de proteção, mas também é um Salmo de ataque contra o inferno. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, amados, creia nessa palavra. Eu quero orar por você, mas eu gostaria que vocês declarassem: tem justiça de Deus sobre a minha vida. Tem justiça de Deus sobre o meu trabalho. Tem justiça de Deus sobre todas as percas. Tem justiça de Deus sobre aqueles que falaram mal de mim. Tem justiça de Deus sobre cada calúnia. Tem justiça de Deus sobre o meu casamento. Tem justiça de Deus
sobre a minha alma. Tem justiça de Deus sobre a minha saúde. Amém? Eu quero orar por você. Pai, nós te exaltamos como o nosso Deus amoroso, bondoso e fiel. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor do seu trono está selando este dia com a tua justiça, Pai. Deus, coloca na mão de cada uma dessas pessoas que aqui ouve esta live ferramentas estratégicas para que elas possam, Senhor, entrar nos lugares que o Senhor já preparou. Dá sinais para que eles possam ser movidos pelo teu Espírito. Dá sinais para que eles não percam oportunidade. Dá sinais como prova da tua fidelidade sobre a vida do teu povo. Senhor, sobre cada situação de injustiça, sobre cada perseguição, sobre cada levante, sobre cada opressão que o teu povo está enfrentando, Pai. Eu declaro que tu és aquele que traz resposta. O Senhor é aquele que traz intervenção. O Senhor é aquele que traz favor sobre os teus filhos. Senhor, faz justiça sobre a vida do teu povo. Faz justiça, Senhor. Nós clamamos justiça do alto, justiça nas brechas, justiça nas portas que foram trancadas. Ah, Paizinho, nós não estamos aqui falando sobre punição. Nós não estamos aqui fazendo oração de feitiçaria. Nós estamos aqui clamando por justiça, porque os nossos joelhos estão prostos em diante de ti. A nossa boca está abrindo, meu Pai, para o Senhor, porque nós reconhecemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, que tu és o Deus que cura, salva, liberta, mas também sabemos do Deus de justiça que o Senhor é. Assim como o Senhor fez justiça, meu Pai, e me mostrou para aqueles profetas de Baal quem é o Senhor Todo-Poderoso. Eu clamo nesta noite e te peço, Senhor, mostra para os nossos adversários quem és tu. Se revela, Senhor, a eles, para que todos eles se dobrem, para que todos eles se prostrem diante da tua face, para que todos eles vejam, Senhor, que não adianta se levantar, não adianta fazer oração contrário, não adianta colocar o pé, não adianta colocar a mão nas portas para que a porta não se abra, porque tu, Senhor, somente tu abre portas que ninguém pode fechar. E eu creio, Senhor, na tua justiça em todas as áreas da nossa vida. Assim eu declaro e profetizo no poderoso nome do Senhor. Em nome de Jesus. E assim como o Senhor respondeu a Elias com fogo, eu creio que o Senhor está respondendo com justiça nesta noite. Nada ficará sem solução. Março será o mês em que Deus mostrará o seu poder para julgar, para restaurar todas as áreas da tua vida. Se você crê, digita aqui o teu amém. Abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se. Clica nele, se inscreve, ativa as notificações e eu te espero. Meio-dia tem uma palavra, tem oração para te fortalecer. Meio-dia é um horário muito importante no mundo espiritual. Por isso que nós estaremos orando, nos blindando, amém? E às 22 horas eu te espero em nome de Jesus. Aproveite, porque eu não sei qual vai ser o próximo comando. Então, fica ligadinho aqui. Te espero para o nosso 4º dia de clamor. Graça e paz. Que Deus te abençoe.